E olha, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ratificou agora à tarde que o salário mínimo em 2023 será de R$ 1.302. A medida ela destoa do valor de R$ 1.343, que foi proposto inclusive pelos sindicatos. Também é menos do que os R$ 1.320 prometidos pelo Partido dos Trabalhadores na época da campanha eleitoral do ano passado. O presidente Lula teve um encontro hoje com representantes de 10 centrais sindicais que manifestaram repúdio aos ataques às sedes dos três poderes e cobraram punição, inclusive, para os envolvidos. A gente vai discutir um pouco essa reunião de Lula com as centrais sindicais aqui no 3 em 1. Hoje temos o nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, Cristiano Vilela também já posicionado. Senhores, ótima tarde. Serrão, eu começo contigo buscando entender um pouco essa aproximação maior do presidente Lula. E teve uma fala que tem repercutido bastante, que é justamente uma fala muito voltada às pessoas mais pobres, até de alguma forma mais crítica, nós podemos dizer de uma fala populista, se referindo à questão do aumento do imposto de renda, mas para os mais ricos e não para os mais pobres. Como é que você identifica isso? Eu quero uma avaliação sua e principalmente se isso já era esperado. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Totalmente esperado, surpresa zero. O roteiro que está escrito é absolutamente previsível. Conversa de hoje do Lula com os seus representantes sindicais foi aquela conversa amena, foi para jogar para a galera, para o público. O que eles têm realmente de interesse é a conversa que não aparece. É o quê? Como os sindicatos voltarão a ter força e as centrais sindicais também, com recursos que serão criados e para ficar à disposição deles. É isso. Agora, o que tem de concreto sobre isso? Ainda não tem nada de concreto. Volta do imposto sindical é um tema que, do ponto de vista do parlamento, é quase missão praticamente impossível que ela se retorne. Então, o papo fica restrito à conversinha fiada. Porque as centrais sindicais querem grana e mais poder. Lula, com eles, o que pode fazer? O papo do salário mínimo. Então, só que a conversa de hoje ficou uma conversa meio atravessada, né? Porque, lembram, a promessa da campanha eleitoral era um salário mínimo um pouquinho maior. Só que não deu. Então, vale o realismo econômico. O realismo econômico é R$ 1.302 para o salário mínimo e outros salários que operam nessa mesma referência. Então, não há recurso para aumentar o salário mínimo agora. Então, isso não será feito. É isso. Então, o discurso de campanha, o governo agora começa a tomar a realidade. A realidade é dura, é cruel, ela é muito diferente das promessas. E o presidente Lula sabia disso. As centrais sindicais também sabiam disso e eles jogam absolutamente para a galera quando vem com a proposta lá de salário mínimo de 1.347. Não tem dinheiro. Contente-se com o que tem. Agora, esse é o recado que o governo deixou. Piperno, uma das falas que hoje tem sido bastante repercutida do presidente Lula é de que trabalhador de aplicativo de celular não é microempreendedor. Você concorda com essa afirmação? Paulo, veja, em tese, ninguém coloca um revólver na cabeça desse trabalhador e fala, poxa vida, você é obrigado a trabalhar para um aplicativo. Então, em tese, ele vai lá porque quer. Mas a gente sabe que ele está lá por conta da realidade econômica que veda a ele a possibilidade de entrar no mercado formal, pelo menos, ou talvez de retornar ao mercado formal de trabalho, então ele parte para essas alternativas. E aí também a gente sabe que esse tipo de trabalho é muito precário. Essa é uma discussão que vai ganhando muitos argumentos, e não só aqui, mas globalmente. Em muitos países se discute exatamente se deve ou não estabelecer, se os estados devem ou não estabelecer algum tipo de vínculo empregatício mesmo, de trabalho entre esses empregadores e esses aplicativos. E durante a campanha o Lula falou que alguma coisa tem que ser feita na direção desses trabalhadores. E eu acho que sim, deve-se buscar, se não, obviamente, algo semelhante ao que o trabalhador, aquele com carteira de trabalho tem, pelo menos algum tipo de benefício que não o deixe totalmente desamparado no momento de quebra de vínculo, né? Porque
ele não tem limites, ele não tem limite de horas diárias, ele não tem nenhum tipo de benefício como férias, 13º, longe disso, claro, ele já sabia disso quando foi para lá, mas também eu não acho muito correto que esse trabalhador não tenha qualquer tipo de benefício de vantagem, por exemplo, no momento em que ele deixa esse aplicativo, né? Então, pelo menos alguma compensação ele tem que ter, até porque ele também contribui com a riqueza desses aplicativos que acabam ganhando cada vez mais e, vejam, cobram taxas exorbitantes, principalmente daqueles que trabalham com transporte de pessoas. Mas, nesse caso específico, acho um tema válido da gente discutir, porque a sindicalização desse tema, por muitas vezes, inviabiliza a própria empresa que está fornecendo esse trabalho, né? Como é que você... Sim, e o próprio trabalhador também. Ele é obrigado a ser sindicalizado para ter direito ao emprego. Essa que é a grande questão. Você tem que ter a liberdade de querer ser ou não filiado a um sindicato. O fim do imposto sindical, ele trouxe essa questão que é super importante. O sindicato, ele tem que se reinventar. Eu conheço muitos sindicatos no Brasil que sobrevivem hoje porque eles prestam um relevante serviço aos seus associados. E aí eles têm razão de ser. Então, quem está afiliado ao sindicato paga a sua contribuição normal de associado e tem o benefício disso. Agora, o sindicato pelego que ganhava o dinheiro do imposto sindical sem fazer nada pelo trabalhador, não há mais espaço para isso. E hoje, como o Piperno estava ressaltando ali, existem as novas profissões com a tecnologia agregada. Então, é preciso que se chegue a um equilíbrio entre o que as empresas de tecnologia estão ganhando e o que esses empregados estão efetivamente atuando para elas. Na verdade, empregados não, parceiros, não são empregados. Então, a gente tem que estabelecer essa relação. É empregado? É parceiro? Como é? Quanto leva? O ideal é que esse tipo de relação seja feito na base da livre negociação, na base do contrato. O problema é que no Brasil, acostumado a estado-dependência, acostumado a você ter a interferência estatal em tudo, inclusive, principalmente na vida trabalhista, a coisa fica complicada. Aliás, Piper, não posso só te pedir licença, porque nós temos agora conectado o nosso Cristiano Vilela, que hoje vai fazer o programa por vídeo junto com a gente, mas está aqui firme e forte. Vilela, você me ouve bem? Ouço bem. Uma boa tarde a você, Paulo, Piperno, Serrão e a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Vilela, se você puder dar a sua avaliação para a gente desses dois temas. Primeiro, esse encontro de Lula com as centrais sindicais, o discurso bem voltado ao trabalhador brasileiro nos moldes do discurso mais à esquerda. Mas eu queria uma avaliação sua também sobre essa questão do microempreendedor, do trabalhador de aplicativo, porque essa fala está gerando muita polêmica do Lula. Exatamente, Paulo. Olha, eu vou muito na linha do que colocou o Serrão, que é importante que a gente tenha claro no Brasil que aquele modelo, que pode ter sido um modelo muito bom, muito oportuno nos anos 40, ele não encontra mais resguardo na realidade atual. É importante a gente ter claro que nesses 80 anos o mundo mudou e a necessidade de novas formas de organização da vida trabalhista, ela tem que ser pensada, tem que ser estruturada. A gente não pode se manter no mesmo formato que a gente tinha 80 anos atrás. Então, é importante ter claro isso, a reforma trabalhista ela veio nesse sentido, é importante a gente ter avanços nessa linha. É bem verdade que existe uma série de organizações sindicais, de grupos de trabalhadores que eventualmente vão lutar para resguardar os seus direitos. E aí é importante que a gente tenha a garantia dos direitos conquistados ao longo de todo esse tempo, né? Mas é importante que a gente tenha claro que para um formato de profissões, para um formato de atividades que foge àquela linha trabalhista tradicional, existe uma necessidade, sim, de uma nova organização, e eu vejo que, nesse sentido, a reforma é importante. Sobre a reunião de Lula com as centrais,
Ao meu ver, realmente aquilo que já se imaginava. O Lula se elegeu com grande apoio, com um grande respaldo do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, então é natural que as ações do Lula, especialmente nesse primeiro momento, ela venham no sentido de fazer uma sinalização aos pleitos e às demandas desse segmento. Você me pediu, Piperno? Pedi. Não, porque eu acho que há muita coisa importante nesse tema, sim, né? Primeiro que, veja, eu acho que, claro que é utópico a gente imaginar relações trabalhistas hoje parecidas com aquelas de 80 anos atrás, né? Dos tempos de Vargas. Claro que o mundo mudou e não dá mais para pensar em algo semelhante àquilo. Outra coisa, é importante também que, quando a gente fala em sindicatos, e isso eu defendo há muito tempo, né? Eu acho que a legislação tem que, inclusive, atingir a questão da eternidade de alguns mandatos de dirigentes sindicais, né, que assumem e fazem daquilo um meio de vida e nunca mais vão embora. Porque para eles também é muito fácil o discurso, porque se a gente enfim, reeleito de forma ininterrupta, é porque estamos prestando um bom serviço para os nossos associados, e a gente sabe que nem sempre é assim. Eu me lembro, por exemplo, do sindicato para dar nome aos bois, dos taxistas aqui de São Paulo, teve aí, enfim, um presidente que ficou mais de 35 anos, e para aparecer uma chapa de oposição, nossa, era uma coisa quase que uma operação de guerra, porque inclusive esses oposicionistas eles nem tinham direito às listas daqueles associados que poderiam votar, o que acabava privilegiando quem estava no poder. Da mesma forma, em entidades patronais acontece o mesmo, e ontem a gente falava do Paulo Scaff aqui, que ficou 18 anos à frente da Fiesp. Mas é uma entidade privada e tal. Ora, mas ela também recebe, enfim, benefício, ela se relaciona com o governo, então não pode ser assim. Outra coisa, ontem o jornal Guardian acabou noticiando no final da tarde lá na Inglaterra, à noite aqui, né, sobre um movimento que aconteceu agora no Fórum de Davos, de alguns bilionários falando, não, nós queremos pagar mais impostos, nós precisamos pagar mais impostos, porque essa distribuição está muito injusta e só a partir do momento em que a gente passar a pagar mais impostos é que o mundo vai poder ter algum equilíbrio melhor. E lá está, por exemplo, a líder dessas manifestações foi a herdeira da Disney. E ela e um grupo todo lá de bilionários caminhando na mesma direção. E esse movimento, ele já inclui de início bilionários de 17 países. Pergunta, tem algum brasileiro lá? É óbvio que não, até porque a gente está muito atrasado nisso. Então, quando o presidente da República vai lá conversar com as entidades sindicais e fala que realmente isso está desequilibrado, tem gente pagando muito e tem gente que está pagando muito pouco, ele tem razão. E aí alguém vai ter que contribuir mais com essa conta, alguém que não está pagando. E quem é que não está pagando no Brasil ou que paga muito pouco? É exatamente esse grupo, sempre beneficiado principalmente por boas relações com os governos.